A lei da guarda compartilhada, ela busca que os pais e mães tenham com os filhos uma relação muito próxima, muito semelhante, ou a mais semelhante possível, de quando o casal vivia junto. Então, a guarda compartilhada, ela veio sendo construída, né, no ordenamento jurídico, passou a ser uma realidade com a última lei, que já tem mais aí de... Quanto tempo já? Enodia? Agora... É de 14, né? 6 anos vai fazer. E a primeira durou 6 anos. Enfim, essa lei que a gente ajudou a construir, não é verdade, Arnaldina? As duas, né, doutora? As duas, né? Enfim, então o que acontece? Eu agora, atualmente, né, meu nome é Patrícia Pimentel, para quem não me conhece, sou promotora de justiça de vara de família, trabalho na vara de família da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. A guarda compartilhada é uma realidade aqui. A gente tenta equilibrar o tempo da criança, o convívio da criança com ambos os genitores, né? Com a família materna, com a família paterna, porque entendemos importante, a legislação entendeu importante, e os operadores do direito, pelo menos aqui, sou testemunha. O juiz ele é muito favorável à guarda compartilhada. Os mediadores todos são engajados nessa participação, tanto de pai quanto de mãe, no desenvolvimento da criança, no seu crescimento. Então, desde pequenininho, desde bebê, né, a gente sabe da importância da mãe, né, no aleitamento, na presença, mas também do pai, né, nos carinhos que o pai também vai desenvolvendo com o seu filho. Então, pai e mãe, a família paterna e a família materna são super importantes para a criança. E aqui na Barra da Tijuca, já como uma liminar, se o pai ou mãe pedirem, a gente já aplica de cara a guarda compartilhada. Né? A gente garante o convívio desde o início da ação e as partes são encaminhadas para a mediação. O que eu posso falar do processo em vara de família? Né? As pessoas normalmente chegam muito magoadas, têm questões pessoais, não são apenas questões jurídicas. Né? E por isso a mediação ela é muito importante, porque para a criança o que interessa é o bem-estar, a paz, né? O pai e a mãe conviverem, conseguirem, embora aquela família esteja desfeita, conviverem, tentarem respeitar o filho, né? E estabelecer um convívio de respeito e consideração pelo outro. Ainda que eles tenham problemas entre si, não transferir isso para o filho, né? Manter, se eles eram casados antes, né, dessa separação, manter, então, a rotina da criança, aquele contato diário. E tem situações que, às vezes, eles nunca foram casados, né, mas tentar os dois se fazerem presentes na vida do filho. Porque a gente sabe que, para o filho, é muito importante esse carinho, o afeto, né? Saber que eles têm pai e mãe que se preocupam com ele, que se preocupam com o desenvolvimento dele. E essas famílias, porque quando a gente fala de pai e mãe, a gente não fala só de uma pessoa, né? A mãe tem os avós, tem os tios, a família toda materna, o pai também tem os pais, né? Então são os avós paternos, os tios. Tudo isso é importante, são relações de afeto que a criança vai estabelecendo durante o seu crescimento, que vai ajudá-la a se fortalecer, saber que ela tenha pessoas com quem ela possa contar, né, quando ficar mais velha. E esses laços de afeto eles têm que ser reforçados com o filho. Quando você afasta um pai ou uma mãe do filho, você afasta aquela possibilidade de um afeto maior, né, da construção de laços de afeto, de amor. Então, para a criança é muito importante o amor. Mas nem sempre um pai ou a mãe, por conta de mágoas, por conta de problemas, né, no relacionamento com o outro, ele permite esse contato, esse convívio. Né? E aí a gente vem para a alienação parental. A alienação parental, às vezes, ela é sutil. Quem pratica alienação parental, às vezes não tem consciência. Muitas vezes tem consciência, né? A pessoa faz consciente, quer excluir o outro da vida do filho, mas às vezes ela começa de uma forma um pouco inconsciente. E a lei da alienação parental, ela permite que o juiz faça uma advertência, né? Para trazer a consciência que
você afastar o outro não é bom para o filho, né? Porque às vezes a pessoa quer afastar achando que ela cria melhor. E é preciso a pessoa ter a consciência de que é preciso o outro também nessa criação. Então, a lei da alienação parental, ela permite... E uma das primeiras medidas é a advertência. Uma das outras medidas também muito importantes para a gente evitar a alienação parental é justamente garantir a ampla convivência de ambos os genitores, né? Garantir o contato, o convívio. E aí a guarda compartilhada física, né? A guarda compartilhada ela pode ser dividida em física e jurídica, né? A jurídica é tomar decisões em conjunto, né? Cabe a ambos os pais decidir, a escola decidir problemas de saúde. Quando eles não entram em consenso, qualquer um deles pode recorrer ao judiciário e o juiz decidir. Mas eles estão em igualdade de condições para tomar decisões sobre o futuro do filho. E devem se respeitar um ao outro na escolha da escola, na escolha de um tratamento de saúde, né? Se um tem uma religião, o outro tem outra religião, aceitar as duas religiões, o filho poder ter contato, né? Conhecer, para ele poder formar o próprio julgamento. Na medida em que um dos pais quer excluir o outro, né? Alijar a criança, fazer a criança ter sentimentos negativos em relação ao outro genitor, aí está se instaurando o que a gente chama de alienação parental, né? E a alienação parental é muito importante que ela seja vista logo no início, né? Porque quando ainda há indícios de alienação parental, a gente já está atento para já advertir, para já garantir essa convivência ampla, né? Aplicar a guarda compartilhada, que atualmente a guarda compartilhada é a regra. Então, a gente garantir esse amplo convívio com ambos os genitores, a gente está tentando evitar a alienação parental. Porque ainda que um ou o outro tenha sentimentos negativos em relação ao outro, às vezes não consegue se conter para falar mal do outro, a criança convivendo com os dois, ela vai perceber o que não é verdade, né? E as partes têm que entender que falar mal do outro não é bom para o filho, né? Porque o filho ele se espelha tanto no pai quanto na mãe. Você falando mal do pai ou falando mal da mãe, você está trazendo tristeza para essa criança, né? Você está tirando uma parte dela, porque ela é filha dos dois, né? Ela é parte dessa família que tem os dois, ela não quer ficar ouvindo nada de ruim a respeito da mãe, nem nada de ruim a respeito do pai. Então, os pais que respeitam o filho e têm consideração por esse filho evitam falar mal um do outro. Mas existem pais que estão passando por problemas psicológicos, né? Tem umas mágoas muito profundas e não conseguem, falam mal mesmo e se agridem. E o que são outras medidas que o juiz pode aplicar pela lei da alienação parental? Então, a advertência, aplicar a guarda compartilhada, pode aplicar uma medida de tratamento psicológico, né? Essa medida de tratamento psicológico ela pode ser aplicada tanto com base na lei da alienação parental, quanto com base no próprio Estatuto da Criança e do Adolescente. O artigo 129 do ECA traz essa possibilidade. Então, mais uma medida que pode ser aplicada. E o Código de Processo Civil, também o novo Código de Processo Civil, que é de 2015, ele diz da importância da mediação, né? Além dessas medidas que a gente aplica nas varas de família, o Código de Processo Civil ele traz a ideia da mediação de um processo colaborativo, em que as partes não têm que falar mal um do outro no processo. A gente sai de um processo adversarial em que um ganha e o outro perde, para tentar que os dois ganhem, né? Para a gente tentar aí que colaborem entre si. Então, o novo CPC ele traz essas medidas colaborativas, esse ideal colaborativo em vários artigos. Ele traz no artigo 3º, ele traz o artigo 6º, né, a importância do acordo, a importância da colaboração, traz a importância da boa-fé. As partes que distorcem a verdade podem ser condenadas como litigantes de má-fé, se não me engano, está no artigo 80, né? O artigo 77 fala dos deveres das partes de falar a verdade, de não causar situações procrastinatórias no processo, porque muitas vezes o alienador ele não atende ao pedido, por exemplo, do estudo psicológico, ele não comparece, ele atrasa o processo, ele cria incidentes, ele não respeita a decisão do juiz fixando a convivência. Então, o alienador ele vai criando subterfúgios
para impedir o contato da criança com o outro e não sequer respeita as decisões judiciais. Então, além das medidas que também estão na lei da alienação parental, como a aplicação de multa, que está na lei da alienação parental, o novo CPC também fala da aplicação da multa, quando as partes não respeitam e praticam atos atentatórios à justiça, desrespeitando as decisões judiciais, deixando de comparecer aos estudos psicológicos e estudo social que tenha eventualmente sido determinado ser realizado. Doutora, Então, a senhora acredita que a guarda compartilhada ela consegue inibir a alienação parental? eu acredito que a guarda compartilhada ela vem para tentar inibir a alienação parental, porque se a criança está convivendo com os dois, ela está formando seu próprio convencimento, ela está ganhando carinho, ela está ganhando atenção, né, dos dois, mesmo que um ainda tente atrapalhar, o convívio ele é fundamental. Né? Quando a alienação parental ela é muito difícil de ser revertida quando a criança não tem contato, quando a criança não tem mais o convívio com o outro. Aí é muito mais difícil você reverter. Né? Reverter a alienação parental é um grande desafio. Né? A lei, então eu estava falando das medidas da lei da alienação parental, que fala em primeira advertência, a guarda compartilhada que deve ser fixada, tratamento psicológico, multa. A lei também fala de inversão de guarda. Né? Infelizmente, às vezes é uma medida necessária, porque com a inversão da guarda, às vezes aquele que atrapalhava consegue sentar e fazer um acordo, consegue se estabelecer um consenso, né? E às vezes há numa mediação que se trabalha aí quais são os melhores dias e se tenta ajustar um amplo convívio com ambos, né? Infelizmente, às vezes, quem estava sendo alienado com a inversão da guarda, às vezes quer alienar o outro. Eu tive um caso prático desses, né? Que quem estava sendo alienado começou a impedir o convívio do outro. Infelizmente, né? Porque a regra não é inverter uma guarda unilateral, né? Essa inversão de guarda seria mais um susto para durar pouco tempo. A ideia da inversão da guarda vai durar no máximo 30 dias, né? 60 dias, porque as partes têm que sentar e estabelecer um consenso para uma guarda compartilhada. E a guarda compartilhada, o amplo convívio é que é a regra. E aí, essas são as premissas básicas, né? Eu falei do próprio CPC, que estimula, né, o contato da parte através da mediação, da conciliação, da busca do acordo. A importância da paz para a criança, que quando os pais conseguem chegar num acordo, quando os pais conseguem essa autonomia, quando eles conseguem se respeitar, é o que acho que é o que a legislação busca, né? E é o melhor interesse da criança que está sendo alcançado quando os pais finalmente conseguem enxergar a importância do outro e respeitar o filho e ter consideração por esse filho. Então, essas seriam as minhas ideias, né, iniciais aqui, para a gente começar um debate. Se quiser começar a perguntar, as partes quiserem, o pessoal que está participando, entrando aí, perguntar, acho que é isso. Eu posso fazer uma pergunta aqui que muita gente está preocupada, doutora. Com o quê? Embora seja uma coisa administrativa, né? A senhora vai ter condição de responder. É que foram marcadas muitas audiências anterior à quarentena, e com a quarentena ninguém falou nada, pelo menos para a pessoa, e as audiências estão suspensas. A senhora tem algum comentário que a senhora possa fazer a respeito dessas audiências suspensas? Olha, eu continuo falando nos processos eletrônicos, né? De uma maneira geral, durante o Covid, eu estou opinando que a criança fique 2 semanas com um, 2 semanas com o outro. Essa é a regra que eu estou estabelecendo para a criança ter convívio com ambos os genitores, né? 2 semanas, acho que evita a ida e a vinda em períodos curtos, ou 1 semana com um, 1 semana com o outro, 2 semanas com um, 2 semanas com o outro, desde que respeite as aulas online que a criança tem, né? E assim que eu estou opinando. Quanto às audiências, elas de fato estão suspensas. O que eu estou sugerindo é que as audiências de mediação possam tentar serem realizadas como a gente está fazendo aqui, de maneira eletrônica, né? Virtuais. Porque para se buscar o consenso, tentar conversar, a conversa, o diálogo é sempre importante, né? Aí na mediação se busca que um escute o outro
e que possa tentar estabelecer novos padrões de comportamento, que o litígio acaba fazendo mal para os dois, né? Na verdade, o litígio nas varas de família faz mal para ambas as partes. Quando as partes Faz mal percebem, para todos, né? faz mal para todo mundo, para a criança, para todos, né? Quando as partes percebem que elas vão ter muito mais ganhos na paz, elas começam a agir de forma mais colaborativa, né? E a forma colaborativa é o que pretende a lei, o novo CPC fala isso em vários dispositivos. E eu acho que as audiências virtuais para mediação e conciliação podem ser feitas virtualmente. Mas eu acho difícil as audiências, de fato, de investigação de prova, né, litígio, os vídeos da sentença, serem mantidas nesse período. A gente não está conseguindo fazer isso nesse período, né? Porque fica difícil você ouvir os advogados, ambas as partes, produzir provas, sem ser presencialmente. Mas a construção do diálogo ela pode ser feita virtualmente. Então, eu entendo que as audiências de conciliação e mediação poderiam continuar. Eu tenho sugerido isso. Eu só não sei se os mediadores estão fazendo isso, eu acho que ainda não, mas acho que eles estão se organizando para tal. Não sei. Qual uma medida assim, mais básica para as famílias lidarem com a alienação parental? O que a senhora aconselha? Evitar alienação parental é a guarda compartilhada, né? Que eles têm um mínimo de diálogo, às vezes as partes não conseguem falar entre elas, às vezes cria um grupo de WhatsApp, né, com uma pessoa, às vezes eles conseguem se conversar, né, civilizadamente pelo WhatsApp, né? Tentar um diálogo, né? E permitir o Bom amplo convívio senso. da criança, né? A guarda compartilhada é o melhor remédio para evitar alienação parental. A guarda compartilhada, o amplo convívio da criança com ambos os genitores. E nessa época do Covid, eu entendo que deve-se buscar alternar semanas, né? Uma semana com uma semana com o outro, né? Permitindo o acesso diário da criança, como nós estamos fazendo, assim, de forma eletrônica, né? Que o outro que não está com a criança possa conversar, saber se está tudo bem, como é que foi o dia. Que seja permitido o acesso do outro por vias eletrônicas, quando não está com o filho, mas alternar as semanas, que eu acho que é o mais indicado nesse período. Que a gente colocou no banner, que a gente falaria um pouco sobre o problema relativo à quarentena, as dificuldades que surgem devido à quarentena. Porque está tudo muito inacessível para as pessoas, né? Embora para os advogados não, eles protocolam, etc., né? Mas para as pessoas está tudo muito inacessível. Então a pessoa tem uma guarda compartilhada, ou tem uma visitação já determinada judicialmente. Aí o outro impede. Aí a pessoa fala, eu peço socorro para quem? Como é que eu faço? Olha, aqui na Barra da Tijuca, a Vara de Família está funcionando normalmente. Eu tenho falado nos processos, né? Mas agora, a pessoa tem que tentar o diálogo com o outro, né? Pensar no filho, né? E assim, eu já vi um caso, estava tendo um litígio, a mãe foi ficar com os avós idosos e não queria deixar o pai ter contato nenhum, porque ela disse que estava com os pais idosos e que os pais idosos eram grupo de risco, a criança não podia sair de casa. E aí ela preferiu estar com o pai dela e a mãe dela e privar o filho de estar com o pai dele. E ainda foi interessante porque o pai morava em São Paulo e como ele estava trabalhando de home office, ele alugou um apartamento no Rio de Janeiro, próximo da casa da mãe, justamente para conviver com o filho e não estava conseguindo. Eu opinei para que esse pai tivesse acesso e se alternassem as semanas. Se a mãe quer continuar com os avós, é uma opção dela com os avós. Eles decidem se vão ficar juntos ou não. O que não pode é a criança ser privada de estar com o pai porque a mãe dela quer estar com o pai dela. A criança também tem direito de estar com o pai, não só a mãe. Aí, se os avós são idosos, a mãe decide, alegando que é uma situação de risco, a gente vai ter que lidar com essa situação de risco, ela já está aí instaurada, e a gente não pode privar a criança de crescer com contato com outro genitor, porque a gente não sabe se essa vacina vai ficar pronta até o final do ano, se vai ficar pronta só no ano que vem. Tem que saber lidar e permitir o convívio, porque o convívio é fundamental, ainda mais para crianças pequenas, e muitas vezes, para elas, o tempo é diferente, né, para a criança pequena. Um afastamento de 6 meses, às vezes o outro vira um estranho para ela, se ela ficar 6 meses sem encontrar o pai ou a mãe.
Porque o tempo é diferente, né, doutora? Para nós adultos, o tempo é o que está na folhinha, digamos, né, no calendário. Agora, para a criança, o calendário é diferente, né? Acho que eu vi uma pergunta aqui se não tiver diálogo, né? Se não tiver diálogo, eu sugiro, né, que a pessoa tente um familiar primeiro, né? As famílias têm que tentar resolver seus problemas sem o judiciário, porque o judiciário às vezes é lento, ainda mais nessa situação de pandemia. Então, em primeiro lugar, tentar algum ponto de apoio dentro da família, porque se as partes já foram casadas, tem sempre um familiar, não sei, às vezes existe um bom convívio com a sogra ou com o sogro, às vezes um cunhado, uma cunhada é um ponto de equilíbrio daquele casal, era um confidente, pode ajudar numa mediação, num diálogo. Mas se não tiver essa pessoa para ajudar no diálogo, e a parte não está conseguindo diálogo nenhum, ela entra na justiça, recorre à justiça, né? E eu acho que o caminho vai ser as audiências de mediação serem feitas de forma virtual, né? Que nas audiências de mediação se possa estabelecer esse diálogo, né? Porque mais importante, às vezes, que um acordo é o outro conseguir estabelecer uma nova forma de escutar o outro, né? Às vezes a mediação parece que não deu certo porque não teve um acordo escrito, que é o que a gente gostaria muito que acontecesse, mas às vezes serviu para as partes se ouvirem, entenderem as mágoas que às vezes não entendem, compreender o outro, né? Eu acho que a mediação ela é muito importante nas situações de conflito de família. A senhora falou que na vara da senhora, e a senhora também, já está trabalhando com a guarda compartilhada, inclusive Desde o início. liminarmente, né? Liminarmente uma antecipação de tutela. E a senhora percebeu um encurtamento de tempo nos processos de guarda compartilhada? Sim. Como a guarda compartilhada já fixada desde o início, às vezes a gente não sabe qual é o melhor dia de convívio da criança com esse outro genitor. Então, às vezes a gente fixa, por exemplo, a criança ainda é bebê, por exemplo, né? Tem 1 aninho e o pai não está conseguindo acesso. Então, a gente já liminarmente já opina todo sábado, de 10 às 18, todo sábado. Mas encaminha as partes para mediação. E aí as partes conseguem se estabelecer uma convivência que seja satisfatória. Às vezes todo sábado, às vezes até inclui-se segunda, quarta e sexta, porque a própria mediação sabe que aquilo foi só uma decisão liminar, a gente só garante o mínimo. Nessas decisões são apenas o mínimo, a gente quer que as partes consigam conversar. Porque Exatamente. se ficou todo sábado, não quer dizer que no Dia dos Pais não seja com o pai. Embora não esteja na decisão judicial, o bom senso diz que no Dia dos Pais é Dia dos Pais. Quando eu soube, por exemplo, teve um caso concreto, estava fixado todos os sábados, mas a mãe não permitiu no Dia dos Pais, porque disse que não estava fixado assim judicialmente. É um grave, para mim, é um forte indício de que ela está querendo praticar alienação parental. Porque ela sabe que Dia dos Pais é dia da criança estar com os pais. Não precisa ter uma decisão judicial dizendo isso. Se ela não quer deixar a criança ir com o pai, no Dia dos Pais, ela está dando indício que ela não valoriza a figura paterna e ela não está exercendo corretamente o poder familiar. Então, ela já foi advertida nesse processo e a gente ampliou, porque às vezes não dá para você liminarmente estabelecer todas as hipóteses possíveis e as partes têm que ter bom senso entre elas, né? Às vezes a gente fixa liminarmente finais de semana alternados, mas às vezes e um dia na semana, às vezes fixa a quinta-feira ou a quarta-feira, e às vezes a quarta-feira não é um bom dia. Então, as partes, quando vão para a mediação, sabendo que é a guarda compartilhada, elas já conseguem estabelecer dias de convívio de forma mais simplificada do que se fosse o processo tradicional, que demora muito. Então, a parte já está ciente que vai ter que permitir o contato com o outro. E ela, muitas vezes, ela já chega... A gente tem feito muitos acordos aqui na Vara de Família da Barra. Porque as partes já chegam cientes da importância do convívio do outro e que vai ser assim. Se elas não decidirem os dias entre elas, o juiz e o promotor vai opinar e vai fixar do jeito que a gente achar melhor, que nem sempre é o melhor para elas mesmas, né? As partes têm que entender que elas que sabem da vida delas, da rotina delas e o melhor para elas. E tentar estabelecer esse melhor contato comigo. Não deixar um outro definir qual é o melhor dia, né?
Mas se elas não conseguem entrar em consenso, o juiz tem que dar uma sentença, né? Porque o Código de Processo Civil diz, olha, a gente faz tudo para que tenha mediação, conciliação, acordo. Mas o processo tem que ter fim no prazo razoável. Não adianta entrar na justiça, se esse acordo não sai, ficar 20 anos na justiça, a criança cresceu, não adiantou nada. Se não tiver decisão das partes quanto a essa questão do acordo, se as partes não conseguirem entrar no consenso, o juiz decide. E tem decidido, a gente tem decidido. Aqui na Barra da Tijuca, a pessoa entra na audiência, a gente estimula o acordo. Se não tiver acordo, já vai sair sentença. A parte entra com uma solução. Ela entra sem solução, mas sai com a solução. Ou ela escolheu a solução e ela ajudou a construir essa solução com o outro, mas se ela não quis colaborar para a solução, vai sair uma solução. Pode não agradar a ninguém, mas que vai ter uma sentença do juiz, vai ter. Vai receber uma solução pronta. Oi? Acaba recebendo uma solução pronta. Acaba recebendo uma decisão pronta que às vezes não agradou nenhuma das partes. Por isso é melhor que eles mesmos consigam construir Exatamente. O que é melhor para a vida deles e para o filho deles, né? Esse comentário para a senhora não é bom, porque a senhora pertence ao judiciário, né? Não, mas o que a gente não é judiciário, não é judiciário. Desculpa. É auxiliar, desculpa. Mas trabalha então, o que a faz. gente percebe muito no cotidiano é essa diferença abissal, né, do complexo judiciário, incluindo o Ministério Público, de um determinado local, tem, digamos, uma percepção maior do problema e uma aptidão também maior para encaminhar o problema. E outros lugares, ao contrário, percepção quase nenhuma, aptidão quase nenhuma e vontade também quase nenhuma. Então, os pais e mães de diferentes lugares estão sujeitos a essas variações e a esses problemas. Eu acho que o Brasil está muito mais adiantado que o resto do mundo nisso. O Brasil, a guarda compartilhada é regra. Nós temos a lei da alienação parental. Nem tem, não sei se tem em outros países, né? Tem não. A gente sabe da importância do afeto, do contato da criança com ambos os genitores. Né? A guarda unilateral aqui, ela não é a regra. Eu até tenho uma implicância com guarda unilateral, porque eu acho que ninguém pode se achar o dono da criança, né? A criança tem que conviver com os dois têm que ser participativos, os dois têm que conviver. E quando a alienação parental ela já está instaurada, é muito difícil reverter. O nosso objetivo na justiça é a paz do casal. A gente faz tudo para que os casais fiquem em paz. A gente quer que um consiga enxergar o lado positivo do outro e tentar agir de forma colaborativa. Alguém aqui está dizendo que está com o filho, mas o filho não quer mais conviver com a mãe, é isso? Olha só, o pai ou a mãe tem que deixar o convívio do outro, tem que estimular o convívio do outro. Quem não está estimulando pode ser acusado de alienador. E acho muito importante que o pai ou a mãe respeite o outro, porque foi o outro que ele escolheu para ser pai ou mãe do seu filho. E para o bem-estar da criança, ele tem que ter essa visão positiva de ambas as suas famílias.